partir de agora. Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Com Dani Schneider. Muito boa tarde, minha gente querida. Hoje, segunda-feira, 24 de novembro, um dia perfeito para recomeçar com propósito, com coragem empreendedora e com inspiração para transformar ideias em ação. Eu sou Dani Schneider e com o apoio de Corsan, Evoluir nos define, Sicredi é ter com quem contar, Greens Café Corporativo, porque tudo se resolve com um bom café, inspirando mulheres Netweaving Club, porque inspiraram o movimento ao lado de outras como você, Irá Gastronomia, onde cada detalhe é pensado para despertar memórias e sabores, e Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões. Começa agora o Cafezinho Missioneiro, o programa que conecta pessoas, ideias e transformação. E para hoje, eu não poderia estar mais feliz e honrada com essa conversa. A gente vai bater um papo com a Daniela Girardi, uma mulher aí de jornada inspiradora. A Dani é sócia da franquia Ana Pegova, aqui em Santo Ângelo, atua como life coach desde 2012, já acompanhou mais de 100 mulheres em jornadas de autodesenvolvimento e hoje também exerce um papel de liderança como Weaver Regional do Inspirando Mulheres Netweaving Club. Promove aí encontros, diálogos e conexões transformadoras. E a nossa frase do dia vem dela e diz o seguinte: quando aceitamos verdadeiramente o que nos cabe, o melhor vem. E além de tudo, né, a cereja do bolo desse dia é que é minha amiga. Dani, seja muito, muito, muito bem-vinda ao nosso cafezinho. É uma alegria enorme te receber aqui no programa. Obrigada. Eu que agradeço, Dani, todo o carinho pela fala, pela menção, né? E estar junto nessa caminhada, para mim, é muito enriquecedora sempre. Pra mim também, assim, vai ser uma rasgação, porque assim, eu admiro demais, né, essa pessoa. E a Dani, a gente é amiga há muitos anos, né, de longa data. E a Dani participou de coisas muito importantes na minha vida. E uma das mais importantes foi quando eu pari, né, o empreendedorismo, quando eu resolvi virar empreendedora. E foi através do apoio dela em todos os sentidos, né, que a Código Kid nasceu. E o tanto que a gente vem crescendo, né, nessa nossa conexão desde então é gigante, assim. Eu acho que as pessoas, que vai ser um presente, assim, de verdade, essa conversa, porque tu tem sempre alguma coisa boa para agregar na vida das pessoas, Dani. Então, assim, eu tô muito grata, de verdade, pela tua presença aqui. E eu quero começar, então, para entender, para que as pessoas, porque eu já sei, né, mas para que as pessoas saibam e te conheçam um pouco mais e para entenderem de onde é que vem esse teu espírito empreendedor. Porque assim, a Dani, ela consegue ver a transformação e conexão e ideia, tu dá uma ideia, daqui a pouco ela já tá com uma sugestão genuína ali, que de fato dá pra gente melhorar, enfim. Mas por onde é que começou essa tua jornada de empreendedorismo e principalmente, tá, essa paixão por desenvolvimento humano? Bem, Dani, eu sou filha de empreendedores, né? Sim. A minha mãe era professora, mas sempre empreendeu, e não somente num único negócio, sempre era 2, 3 negócios ao mesmo tempo. E o meu pai também, então eu venho, né, já com isso inerente de família. Quando isso começou, cara, eu me lembro desde a minha infância de brincar, de empreender. O pai tinha escritório de contabilidade, naquela época se fazia os blocos, né? Tinha autorização para fazer os blocos para mandar para a gráfica, e sempre sobrava alguma coisa assim, que não era, em vez de ser descartada, a gente brincava de emitir nota. Então a gente vendia emitindo nota, assim. Que amor! E isso eu tinha 8, 9 anos, né? Então para mim é realmente, sempre teve impregnado na veia como fazer isso, né? Outra mãe tinha casa de câmbio. Então, a gente ajudava à noite, né, a organizar as notas, né, porque naquela época era tudo nota física, sim, literalmente, né. Então, para mim, eu brincava com dinheiro de verdade, né. Uhum. Então, é muito louco isso tudo, assim, como isso se reflete ao longo do tempo, né. Então, acredito que empreendedorismo vem desde sempre, né, não tinha como ser diferente. Até tentei em alguns momentos ir para o funcionalismo público. Eu cheguei a prestar concurso e fui aprovada na CE, né, naquela época de faculdade, e acabei não assumindo, porque não queria voltar mais a Porto Alegre,
E então foi assim, eu sempre digo, daí tentei depois voltar a estudar para passar em concursos melhores, enfim. Mas quando cheguei no processo ali de coaching mesmo, eu entendi o quanto o empreendedorismo estava intrínseco em mim. Então não tinha como mudar, não seria eu trabalhando numa situação pública, fazendo, né, uma coisa corriqueira. Eu sempre fugi das rotinas, então acredito que é por aí. A parte de desenvolvimento também, né, foi impulsionada pela mãe, porque a mãe sempre apostou muito na gente, né? Imagina, a gente falava da Ana Pegova, né? Ana Pegova hoje, exatamente, né? A gente foi perguntar, fazer a idade. Hoje a gente está fazendo 31 anos, dia 24 de novembro de 94, né? Então, não, 32 anos hoje. 32, Não, 31. Não, tá certo. 31 anos. De 94 foi a data de abertura do nosso CNPJ, né? Aqui em Santo Ângelo. A mãe já trabalhava, mas naquela época não tinha MEI, não tinha, né? Então se trabalhava de outra forma, com a marca, né? Mas a fundação da franquia mesmo é 24 de novembro de 94. Então, exatamente hoje, 31 anos. Parabéns. Né? Então, essa é uma herança que a gente teve da mãe, né? Então, que a minha irmã, né, sempre esteve junto, lado a lado. E eu venho acrescentar em alguns momentos. A minha quando a Pegova é meio ida e volta, assim, sabe? Então, a gente já teve em vários momentos. Eu também trabalhei na Ana Pegova em Florianópolis, né? Eu lembro. Em Porto Alegre. Então, teve, né? Tem várias coisas quanto franquia e quanto empresa, quanto marca. Mas o desenvolvimento mesmo, acredito que ali em 2002, 2003, quando a gente já começava a falar em alguns cursos, algumas coisas que já estava apresentando em Santo Ângelo. Então, foi nessa época onde eu faço o Empretec, é nessa época que a gente já faz o Dale Carnegie. Então, a gente já tinha esse acesso a algumas informações bem importantes que vão permeando, né, essa caminhada, né. Depois eu fui fazer a minha pós lá em Florianópolis e tudo. Estando em Floripa, eu fui para 2005, foi onde que eu consegui, né, mesmo fazendo o processo de cursinho, começar a identificar ainda mais que eu tinha essa questão empreendedora, gostava muito do desenvolvimento, consegui fazer muita análise. E na franquia lá de Floripa, numa das crises, né, que a gente sempre tem, como digo, as crises que eu tive na faculdade de Porto Alegre, eu voltei para Santo Ângelo. Lá em Floripa, nessas crises, eu fui buscar uma terapia, novamente, e a minha terapeuta, na época, me indicou o coaching. Daí era uma coisa que estava surgindo ainda, né, não era muito... Era bem incipiente, não tinha, né, não via grandes pessoas falando. E eu acabei numa palestra da Vanessa Tobias, que era lá em Florianópolis, era quem ditava as regras, era bam de lá. Maravilhosa, né? E daí, conhecendo a Vá ali, fiquei encantada pelo processo, cheguei pra mãe, né, e já coloquei, assim, é isso, né? Não, vamos lá, vê o que tu consegue, no que precisar, a mãe tá aqui também para te apoiar. Então, esse apoio para formações, para estudar, eu sempre tive em casa, né? Então, isso também acredito que seja um facilitador. E de lá para cá, foi uma paixão, né? Então, já tinha ali... Quando eu cheguei no processo de coaching, foi em 2011. Já tinha passado pelo Dale Carnegie, já tinha feito o Enneagrama, já tinha feito Empretec. Enfim, todos os cursos assim que a gente ouvia falar, que eram mais conhecidos, eu já conhecia. Já tinha sido aluna. E quando cheguei no processo de coaching, assim, daí foi literalmente amor à primeira vista. Porque ali eu consegui me encontrar. Eu consegui entender esse meu lado empreendedor. Tipo, que eu não... Mesmo que eu vinha naquela fase ali ainda estudando para concurso, eu não me via trabalhando como... Não tinha uma visão clara de trabalhando. E aquela coisa que eu não conseguia co-criar, não vai se realizar. Sim. Eu não conseguia me imaginar. E daí, com as ferramentas do processo, foi incrível, assim, porque realmente eu consegui identificar, eu consegui olhar para mim, eu consegui olhar o que a Dani quer nisso tudo, né? E só que naquele momento, também,
com a Ana Pegova em Florianópolis não era meu caminho. Uhum. Porque naquele momento a mãe tinha uma sócia lá e não era a minha vibe, não estava funcionando mais. Já tinha funcionado enquanto eu estava sozinha gerindo a empresa. Eu fiquei por quase um ano, praticamente sozinha lá. A gente triplicou em 3 meses o que faturava no início. Quando a gente adquiriu a franquia, que já estava em andamento, era eu e mais uma esteticista apenas. E a gente fez chover, sabe? Então foi muito legal, porque era uma cidade que me acolheu muito, Floripa. Tenho, assim, uma gratidão, assim, imensa pela cidade, pelas pessoas, pelas amizades que eu fiz lá até hoje. Então, quando veio essa sócia que vem começar a entrar no processo de gestão, interferir em algumas coisas, eu já não tive dificuldade. Uhum. Né? Porque não tinha tido aquela, vamos dizer assim, essa pegada no início, né? Porque a mãe sempre era muito mais parceira, sempre, né? Sempre confiava mais no que a gente fazia. E com ela eu tinha que prestar conta, tinha que fazer algumas coisas, e ali pra mim tava um pouco desconfortável. Sim. Mas eu agradeço muito ela, porque graças a esse desconforto eu cheguei no coaching. Uhum. Né? Então, quando eu cheguei no processo, assim, que foi tão transformador, foi tão gostoso, foi muito legal, porque como todos os cursos que a gente falou, tirando o Empretec, que é um curso que tu só faz uma vez na vida, né? Uhum. E tu não faz mais, a não ser que tu se torne facilitador dele. Os outros cursos sempre te possibilita você ser assistente, né? Você assistir os cursos. Então, enquanto assistente graduada, a gente sempre, né? Tanto do DEI, do Enneagrama já tinha sido, sempre a gente agregava mais. E do coach não foi diferente, né? Então, eu fiz lá em processo 2011, e naquele mesmo momento que eu já tinha concluído uma parte, eu já comecei a ser assistente das próximas turmas. Uhum. Então eu consegui... Dava. Eu consegui ser assistente de 8 turmas, até chegar no processo de formação. Até ter a primeira... Na verdade, eu sou da segunda formação que ela teve. Então, até ter aquele processo de formação, eu já tinha participado como assistente de 8 turmas. Uhum. Então, isso me deu uma bagagem. Isso me deu mais conhecimento de aplicabilidade das ferramentas. E o que eu vejo que foi o meu grande diferencial, desde o início, foi não querer criar um método. Eu simplesmente peguei o próprio método que a VA aplicava em turmas, coletivo, para aplicar, então, de método individual. Uhum. E, para mim, essa é a grande diferença do coaching. O coaching, ele tem que ter uma metodologia já testada, já aplicável, né? E muitas das formações que foram surgindo te davam um balde de ferramentas, só que não orientava o coach a aplicabilidade delas, né? Sim. Ou uma conexão. Então, quando tu tem já uma metodologia que já tinha sido testada e aprovada, acredito que daí foi muito do meu sucesso em todos os processos que eu fiz. Sim. Né? Porque eu sempre, né, enquanto eu atendia, eu chegava pro cliente, aqui tá o valor de como que vai ser o nosso processo, vão ser 10 encontros, vão ser essas ferramentas, e se chegar ao final e você entender que não fez sentido para ti, eu te devolvo todo o teu valor investido. Eu não quero ficar com nenhum real teu. E eu nunca precisei devolver para ninguém. Uhum. Então, eu sempre digo que meus processos foram todos sucesso, né? Por causa, principalmente, de não ter tido essa devolução. E acredito que seja dessa paixão, ver essas vidas tocadas, tu conseguir realmente fazer com que as pessoas entendam para onde está indo, o que está fazendo, entender das áreas da vida. Por que tá fazendo, Por que né, que tá Dani? fazendo, né? Então, para mim, isso não tem como não ser. Eu acho que toda profissão que tu entenda que você melhora um pouquinho a vida do outro, é tu dormir tranquilo e valer a pena daquele dia, valer a pena saber que o teu trabalho tá valendo a pena. Verdade. E assim, o processo de coach, pra mim, nós fizemos 2 processos, um individual e o outro foi na pandemia, que a gente fez em grupo, né? Pra mim foi extremamente transformador, né? E tem o quê? 10 anos? Não, menos um pouco. Mas naquela época, há 8, 10 anos atrás, bem como tu falaste, a questão de profissionais, né, que tem essa formação, era uma coisa, assim, muito séria, né? Nós víamos profissionais extremamente sérios, assim como tu era, com metodologias, de fato. E hoje eu vejo que a coisa banalizou um pouco, né, Dani? O que eu acho que vem...
é muito complicado, assim, quando uma coisa séria, boa, que funciona, pra mim foi sensacional, foi transformador ter feito o processo. Eu me descobri, de fato, né, eu descobri que era educação que eu queria fazer, que era isso que eu queria transformar na vida das pessoas, e que comunicação já estava ali na minha veia, que eu já tinha isso, e foi todo o teu processo que me ajudou a despertar isso em mim, a entender várias coisas em mim, no meu processo, enfim. Como que tu vê hoje essa questão, né, dessa banalização mesmo de uma profissão tão séria, tão importante, né? Porque hoje a gente vê, assim, várias pessoas que eu olho de como assim que essa pessoa é coach? Porque não faz nenhum sentido na minha cabeça ver algumas pessoas tentando fazer uma coisa pela qual elas talvez nem têm informação suficiente. Como que tu vê isso? Hoje eu acredito que já está até passando, né? A piada do coach já não faz mais nem sentido. Não faz mais nem sentido, verdade. Mas isso começou ali em 2017 já, né? Essa banalização, né? Então foi um pouquinho antes da pandemia. Já tava essa explosão do processo de coaching, né? Foram muitas formações rápidas, muitas questões, onde as pessoas, eu acredito que muitas vezes não se prestaram a entender da própria metodologia, Sim. Sabe? Acredito que seja isso. E eu vejo isso, na verdade, inerente a todas as profissões. Uhum. Tudo que aquilo que começa a se destacar de uma forma ou outra, acaba, em algum momento, tendo o mal profissional. Uhum. Né? Uhum. Então, né, não é um privilégio do coach ter um péssimo profissional, infelizmente, né? Sim. A gente vai ter várias profissões, a gente vai ter isso de forma, vamos dizer assim, desordenada, né? Enfim, sem formação, sem ética. E o coach, para mim, foi um dos grandes erros, foi que nunca teve nenhuma legislação. Exatamente. Sabe? Não teve a legislação pertinente, não teve, e não tem até hoje, não né? Tem, Como não tem de consultor, como não tem de mentor, né? Sim. Enfim. Então, eu acredito, para mim, que é mais a mudança do nome, né? Uhum. E que tá voltada a quem tá mal intencionado, vai continuar, né? Então, hoje a gente vê pessoas, né, também, por exemplo, eu vou chamar um mentor para mim, que é referência naquilo que eu quero atingir, né? Para mim, né, teria que ser alguém que já atingiu e ele não precisa de técnica, né? Ele vai me passar o que ele fez. Sim, tem que ter repertório, ele vai me passar o que ele fez para ele chegar onde chegou, que é onde eu desejo chegar. Diferente, por exemplo, do coaching, né? O coaching, ele não é um profissional que precisa ter atingido algo, né? Ele vai te dar as ferramentas para que você, na forma, então, ele vai fazer as perguntas certas que vai fazer com que você entenda e veja para onde é seu caminho. Então, é esse processo de condução. E o coaching também, ele vem do cocheiro, né? Que é o que conduz os cavalos, né? De um ponto A a um ponto B. Então, o termo também, como muita gente também traduzia isso como quem era treinador, né? Porque é o coach, né? Coach em inglês, tem o processo de tradução. Mas o coach em si, mas o coaching vem do cocheiro, né? Então, também essa questão de nomenclatura que acaba tendo isso e, enfim. E eu realmente entendo muito isso, que faz, acho que uns 4, 5 semanas que eu consegui me despedir da nomenclatura. Porque até então, a nomenclatura continuava no meu Instagram, né? Eu ainda era Dani Girardi Coach, era como as pessoas me referenciavam. E até não mudar o nome ali, foi difícil, né? Porque Dani Girardi tem bastante. E acabei conseguindo botar Dani Girardi. Mas, exatamente por isso, sabe? Porque esse preconceito, isso já está, né, nas pessoas, né? Então, eu não tenho ali como eu provar, eu fui diferente, eu sou. Então, eu sou muito feliz pelos processos que eu realizei. Não sei se eu vou voltar a atender como coach ainda. Não está em aberto. É uma questão ali que está ali na janelinha de oportunidades, mas não está no meu radar no momento. Né? Não me vejo atuando como coach, como life coach, que era a ferramenta que eu amo. Sim. Mas, assim, então, primeiramente me despedi dela. Vamos lá com a Dani. E até para tocar os novos projetos. Então, sempre que a gente precisa, né? A Isabela Camargo falava agora dia 19, muito com a expertise dela, que para ter o novo, a gente tem que abandonar o antigo, né? Então, das faxinas que é necessário a gente fazer. Sim. Né? E eu disse, olha,
Eu sabia dessa técnica já, mas não tinha acessado ela. Sem querer, acabei fazendo isso até por dica de um cliente meu, do meu primeiro atendimento, né? Que foi o Jean. Aí a gente foi tomar um café e ele, Dani, por que tu tá usando ainda o Dani Girardi Coach? E eu, é verdade. Não sei. Nem eu tinha me ligado, eu Sim. acho, sabe? Era uma coisa tão normal, né? Que foi Dani, criado ali naquela ali. E, então, meu Instagram foi criado enquanto já estava atendendo. E a gente acaba muito assumindo o nosso trabalho, né? As pessoas te perguntam, o que tu é? Eu sou coach. Né? Tipo assim, não. Esquecendo todo o resto do universo humano, né? Então, hoje eu entendo muito claramente que eu não sou a minha profissão, eu não sou o meu trabalho, né? Então, as pessoas sempre me perguntam, Dani, quem é a Dani? Eu sempre digo, sou apaixonada por gente. Eu preciso estar rodeada de pessoas. Eu sou 100%, né? O meu MBTI é 100% extrovertido, né? Então, ou seja, eu realmente me alimento de gente, né? Eu preciso estar com pessoas, e eu amo isso. Assim como é sempre bom estar contigo, tá? Obrigada. E outra coisa, eu vou te dizer, todo o meu material tá lá guardado, volta e meia eu acesso ele para alguma coisa, assim, dar uma olhada, uma recordada. E muitas das coisas que a gente organizou naquela época, muitas metas que me coloquei, a maioria delas foram alcançadas. Então, o processo funcionava muito. Agora são 13h27, a gente vai para nossa pausa rápida aqui no cafezinho, sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Greens Café Corporativo, Inspirando Mulheres, Netweaving Club, Irá Gastronomia e Clínica Com. Daqui a pouquinho a gente volta, fica aí. O Cafezinho Missioneiro volta já! Novos Horizontes FM. Te liga, meu Rio Grande! Esgoto tratado é futuro garantido. As obras da Corsã podem mexer com a rotina agora, mas pense no resultado. Esgoto coletado corretamente e os protegidos é mais saúde para todos. O incômodo da obra passa, mas os benefícios ficam para sempre. Saiba mais em teliga.corsã.com.br. Corsã, nossa natureza movimenta o Rio Grande. Greens Café. Qualidade em cada xícara. Leve o diferencial da Greens Café para sua empresa, porque onde tem um bom café, grandes negócios acontecem. Descubra mais em nosso Instagram, @greenscafé. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, ter com quem contar, é sonhar, é realizar, é seu sonho sob medida. No Sicredi você tem tudo para a sua vida financeira. Conta corrente, cartões, investimentos e muito mais. É atendimento próximo de verdade no app, no Zap ou na agência. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. Saiba mais em sicredi.com.br. É ter com quem contar. No coração de Santo Ângelo, o Irá Gastronomia convida você a viver experiências únicas à mesa. Jantares especiais toda semana, rodízio de pizzas de terça a sábado e um espaço encantador, perfeito para celebrar momentos inesquecíveis, como mini weddings, aniversários e batizados. Irá Gastronomia, onde cada detalhe é pensado para despertar memórias e sabores. Cuidar é o primeiro passo para viver melhor. A Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, é referência em atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Com especialistas em oncologia, hematologia e oncogenética, a Com oferece tratamento completo, seguro e acolhedor para pacientes de toda a região. Porque cada vida merece atenção, respeito e esperança. Clínica Com, compromisso com a saúde, ciência e cuidado com você. Saiba mais em oncomissões.com.br ou @oncomissões. Você sabe o que é netweaving? É aquela conexão que vai muito além do networking. É sentir que não estamos sozinhas, é trocar experiências e caminhar lado a lado abrindo novas portas. Foi por isso que nasceu o Inspirando Mulheres Netweaving Club. Nosso contato é @inspirandomulheres.club ou pelo WhatsApp 11 98804 4171. Novos Horizontes.
Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h31, a gente está de volta aqui ao Cafezinho Missioneiro, hoje conversando com a Daniela Girardi sobre empreendedorismo, propósito, conexão e liderança. Sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Greens Café Corporativo, Inspirando Mulheres, Netweaving Club, Irá Gastronomia e Clínica Com. Dani, tem uma coisa muito legal que tu fala sempre, que tu acredita muito na força do encontro, né? E tem uma das coisas que tu faz, assim, muito bem, né? De conectar pessoas, né? Tu consegue, olha, aquela pessoa lá tem algo a ver contigo aqui, tu junta as pessoas e tu, de fato, promove a transformação, né, na vida das pessoas que tu conecta. De alguma forma, as pessoas saem impactadas ali do encontro, da presença, da reunião, enfim, daquilo que for promovido. E agora, né, a gente vai falar em seguida, a gente vai falar de rede, de mulheres, enfim. Mas antes disso, eu queria que tu me falasse para os nossos ouvintes de como que se reflete isso na tua vida, né? Como que isso se reflete nos negócios que tu acaba encabeçando, enfim, né? Porque isso é tão forte, né? E já aconteceu com tantas pessoas, comigo. Eu sou a prova, né? De conexões importantes aí que eu já tive na minha vida por conta da tua influência, né? Do impacto ali dessa rede gigante que tu tem, né? Como que isso tem se refletido na tua vida? E aí, partindo dessa pergunta, eu quero saber como que começou, então, Inspirando Mulheres na tua vida aí, que venha a ser, acho que, o resumo de toda essa questão, né, de encontros aí que tu buscou essa vida toda. Bem, como diz, a questão de ser apaixonada é da minha personalidade. Uhum. Na verdade, né, quem conhece a ferramenta do Enneagrama aí, enfim, coisa, já é onde eu me identifiquei muito. E é o meu tronco lá, enraizado, que é se conectar, ter o orgulho de ter essa rede de contatos e fazer. E eu entendo que todos os meus contatos, a minha rede sempre, enfim, as minhas amizades, as minhas conversas, elas sempre são mais profundas. Eu acho que é um dos grandes orgulhos que eu tenho, que minhas relações, eu digo que não são rasas. E daí, quando eu digo que não são rasas, eu sei daquela pessoa, sei de onde que o que faz, com quem. Eu sempre busco entender essa rede de conexão. Acho que isso é uma ferramenta forte lá que a gente tem no Dale Carnegie, da rede de contatos, né? Então, acredito que é muito disso. E como que chegou o Inspirando a minha vida? O Inspirando, eu busquei, primeiramente, né? Eu vi que a Luciana estava começando a fazer esse movimento. Eu já seguia a Lu há um tempo. E ali, quando ela estava em Dubai, que não foi a primeira, foi a segunda viagem já do Inspirando, e que elas tiveram que voltar às pressas, porque estava na iminência de fechar literalmente fechou os aeroportos por causa da pandemia. Sim. Então, eu vim acompanhando, e a gente tinha ali teve algumas clientes nossas que estavam, né, junto com ela e tal. Então, aquilo ali eu fui acompanhando, vendo aquele movimento, vendo ela, né, enxergando. E em outubro, ela tinha me chamado, foi setembro, outubro, para participar de um Inspirando que teve em Itapema. E eu, na época, já foi um pouquinho maior ali, eu não consegui participar naquele ano. Mas, em seguida, teve um movimento que se chamou Corpo Livro, que aconteceu em Porto Alegre. E eu fui lá, literalmente, com essa cabeça. Eu vou lá para me aproximar da Lu. Eu vou lá para conhecer melhor. Daí teve até uma amiga, a Lu, lá de Rio Grande, foi junto. A Sirlene foi daqui também. Então, eu já fui bem intencionada para que isso acontecesse na época. E, assim, eu digo assim que é uma conexão. Como a Lu me enxerga, às vezes, nem eu, às vezes, via isso no espelho. Ela tem uma influência muito grande de valorização da gente. E isso começou a me fazer muito bem. E daí aconteceu de 2022, né, quando aconteceu Inspirando aqui. Então já tinha essa ligação mais fortalecida com ela. Aqui em São Miguel, né? Que aconteceu aqui em São Miguel em março. Então eu já estava na equipe de trabalho ali.
eu fui a responsável mais pela feira, né? E daí também eu acabei ajudando ali na portaria, na parte da entrada das pessoas e tal. E por que isso? Porque lá, eu digo que as coisas nunca são por acaso. Lá em 2016, quando eu comecei a fazer a formação do Tim Harvey, né, que eu fui fazer o MMI e tudo, fiz toda a formação do Tim Harvey Eker, quando teve no Brasil, tem um dos cursos que se chama TTT, que é Treinando o Treinador. Né? E nesse curso, a gente era treinada a assumir o palco, né? Como que sobe. E a gente foi treinado por Blair Singer, que é o treinador do Tony Robbins, né? É quem treina o Tony Robbins. E então, pra mim ali, naquele momento, eu já me identificava nos bastidores. Não que eu não saiba subir num palco, que eu tiver que falar, acredito que eu vou conseguir falar, né? Como já tive algumas oportunidades e acredito que eu não me saí tão mal. Mas o que eu gosto sempre foi dos bastidores. E o Inspirando, para mim, trabalhar no processo de criação dele, ajudando ali, se tornou isso. Essa oportunidade de realmente fazer o que eu gosto. Então, todas as vezes, assim, a gente já chega praticamente, muitas vezes com toda a curadoria pronta e fazer, mas assim, ser ouvida pela Lu. Então, assim, desde ali aconteceu essa proximidade. Eu consegui colocar algumas pessoas indicadas minhas no palco aqui já em São Miguel. Depois, eu lembro que a Lu fez o da Bahia e o tema era felicidade. E eu falei assim, você vai falar sobre felicidade, a Heloísa Capelas tem que estar junto? E ela, quem é essa? Daí eu mostrei, falei, a autora do Mapa da Felicidade, né? A Heloísa é a autora do detentora dos direitos do processo Hoffman aqui no Brasil e tal. E ela foi lá, conseguiu. E eu acabei não indo pro Inspirando, pro IME lá na Bahia. Daí, enfim, mas assim, é um lugar onde todas, sabe, não só eu, todas são ouvidas. Então, o Inspirando pra mim é isso, é me sentir, me ver, ouvir, escutada. É aprender também, mais ouvindo agora recentemente, né? Então, a gente teve dia 19, onde a gente comemorou o Dia Internacional do Empreendedorismo Feminino. Né, que viemos levantando essa bandeira, por mais que se fale, é uma data ainda que não é muito reconhecida. E agora é bom que ficou véspera de feriado, né? Porque agora a gente tem o dia 20 que vai ser feriado, virou feriado nacional. Mas enfim, a Lu já vem comemorando essa data, né? E o Inspirando já vem comemorando essa data há algum tempo. Então, primeiro Inspirando, eles comemoraram essa data em Portugal. Depois teve esse do evento de Itapema, que foi nessa data. Enfim, teve outros momentos que agora não vou me recordar. E daí acho que teve 2 que foi nos Estados Unidos, até a comemoração. O último foi nos Estados Unidos, se eu não me engano. E dentro desse movimento, onde tu é escutada, onde você consegue aprender, onde você consegue ter essa interação e realmente construir esses laços de rede, construir essas interações, é muito, para mim, é o ambiente ideal, perfeito. Sim. Né? Aquilo que eu idealizei, que eu sonhei, eu vi ali concretizado. Sim. E a prova disso é dia 19. Então, foi esse dia 19, onde a Lu transformou o apartamento dela já há algum tempo na Casa do Inspirando. Na verdade, ela ampliou o apartamento onde ela mora, com um espaço maior onde ela pode realizar pequenos eventos. Então, ali ela consegue acomodar até umas 20, 25 pessoas para uma roda de conversa, para um espaço mais que a gente chama da Casa do Inspirando. O apartamento é dela, mas a gente chama da Casa do Inspirando. E nesse momento, essa casa virou abrigo, literalmente, de todas nós, né? Nós estávamos ali entre 10, 11 pessoas, literalmente dormimos lá. Outras foram acomodadas em casa de vizinha, enfim. Essa rede, sabe? Tipo, primeiro, essa solidariedade, esse cooperar, né? Então, tu vai pra lá, tu sabe assim, ela vai ver onde eu vou ficar. Ela foi acomodando uma a uma da melhor forma possível. Ela foi direcionando. E, então, primeiro, esse acolhimento pra cama, né? De dormir, de tu não ir pra um hotel frio, enfim, ir pra um congresso. Sozinha, enfim. Então, já teve esse acolhimento. E quem estava em outros lugares ia para lá para fazer as refeições, ou pelo menos para ver quem que estava ali. Então, a gente teve uma interação já antes do dia. E no dia,
A gente se reuniu, então, deu 65 mulheres presentes. Nossa. Né? Nós tínhamos um pouco mais inscritas, mas foi na Universidade de Belas Artes, que fica no andar superior do Shopping Cidade Jardim, lá em São Paulo, que é um espaço, assim, eu fiquei encantada. Tudo, porque primeiro ali funcionava o curso de gastronomia, o curso de artes mesmo, de vestuário, enfim, de moda. Os espaços em si, assim, uma universidade totalmente aberta, incrível. E nós estávamos, então, dentro de um auditório, ouvindo, então, o que tinha sido programado para esse dia. E foi uma palestra melhor que outra. Eu não vou nominar aqui, porque eu acho que não vou conseguir lembrar de todas. Mas a gente começou ali com a Vanusa falando, com a Vanusa e a Juliana falando sobre a questão da Cinderela, o comparativo da síndrome da Cinderela, tudo que ela viveu com as nossas tomadas de decisões enquanto mulheres, né? O que a gente deseja, né, nesse sentido. A gente teve a Mari, que teve em Sobradinho, falando sobre o luto das empresas, o luto de relacionamentos, o luto do que a gente precisa viver, falar sobre isso, né? Teve a Isabela Camargo falando sobre a nossa proximidade, do que a gente viver. Teve a Raquel Janicek, aqui de Santo Ângelo também, que é falando sobre futurologia, né? Que é PhD, né, da URGS hoje. Teve boa parte dos estudos delas na França, então com uma visão plena para onde estamos caminhando, isso é ciência, né, do que nós temos uma previsibilidade, então, do nosso caminhar enquanto humanidade, enquanto seres humanos, e isso é previsível, desde que a gente saiba ver e saiba estudar um pouco mais sobre isso, né? Então, a gente já tinha aberto um pouco, eu já tinha aberto esse olhar naquele encontro que a gente teve em setembro, do Revérbero, com a Fá Maioli, que é sediada, ela é uma brasileira, né, mas que mora em Milão. Então, trouxe também para nós bastante dessa pegada, assim, de entendimento. E isso tem, assim, tudo a ver com o empreendedorismo. Porque o que é um sucesso hoje tu empreender? É você sentir uma necessidade, né? É tu resolver uma dor, é tu entender. E quanto antes tu tiver já pronta para que sanar essa dor que vem lá na frente, né, é a ideia. E como isso se reverte, como isso se converte na moda, na gastronomia, na arquitetura, enfim, vários nuances, em várias áreas, vários setores, ter essa previsibilidade. Porque senão, se a gente não tem, a gente fica como refém do que já virou tendência. E quando já virou tendência, já virou produto, já está massificado. Então, tu vai pegar, claro... Aí tu antecipa, né, aquilo que vai acontecer, a possibilidade daquilo, né, de ter um sucesso maior é muito maior, né? Exatamente, porque tu é o lançador daquilo. Claro, então, claro. Eu tenho como estudar isso, né? Tenho como ver, então... São coisas que o clube abriu para mim. Né? E eu acho que é muito legal, assim, porque o clube, ele vem... eu nunca tinha ouvido antes da Lu o termo weaving, né? E a Lu trouxe aqui, o dia que ela esteve aqui, ela trouxe como o que a gente fala de network, né? Que é uma coisa mais focada em rede masculina, né? O netweaving, então, seria essa questão de rede feminina. E eu acho muito legal a gente trazer isso sempre, Dani, reforçar, porque, e eu sempre falo isso, e não que a gente não tenha aprendido muito com os homens quando a gente fala de fazer negócio, de empreender. Contudo, a gente consegue perceber hoje as nossas diferenças e o quanto que elas são potentes quando a gente fala de empreender, né? Quando a gente fala e quando eu falo nossas, eu digo das mulheres mesmo, né? O quanto que o netweaving, ele é de fato uma coisa muito focada pra gente, porque a gente faz rede diferente, a gente empreende diferente, tem muito mais sensibilidade, tem um outro olhar. Outro dia a Amanda aqui do Sindilós, ela trouxe uma palavra que eu achei muito legal. Materne, né? Maternar o teu negócio. E quando a gente fala de maternar, não tem como não ligar ao feminino, né? E é isso. Então, assim, o netweaving, eu acho que ele ele traduz muito melhor o que a gente faz enquanto empreendedora. Eu fui até buscar aqui, Dani.
Mas sobre o que a gente falava da líquida que a Raquel trouxe, ela trouxe se chama de inteligência antecipativa, que conversa totalmente com a presença, com o propósito e com o propósito, né? Então, ela vai ampliar a tua intuição, melhora a tua tomada de decisão, gera mais precisão nas orientações, né? Fortalece a leitura energética e emocional dos ambientes. Então, hoje a gente vem se falando muito nisso, né? De quanto o Cosmo vai trazendo. E o NetWeaving é isso mesmo. Mas eu digo assim, é muito mais do que falar, é a oportunidade de tu estar vivendo isso em rede, né? Aconteceu, por exemplo, a gente tem uma sócia que teve aqui, né? Que foi a Mari. Então, a Mari teve aqui, Dani, tu tá com o clube agora junto? Então, já era sócia, eu já conhecia ela ali através... Eu conhecia ela, mas eu consegui... Inclusive, já tinha trabalhado com ela num momento aqui que ela teve, mas aonde que eu fui estreitar a relação? Sendo pertencente do clube, entende? Então, facilita esse caminho, potencializa, sabe? Potencializa. Né? Dani, agora são 13h47 já, a gente vai para o nosso intervalo rapidinho aqui com o apoio da Corsã, Sicredi, Greens Café Corporativo, Inspirando Mulheres NetWeaving Club, Irá Gastronomia e Clínica Com. Fica com a gente, porque na volta tem mais. O Cafezinho Missioneiro volta já! Novos Horizontes FM. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio completo com soluções para cada fase da sua vida. Com renda fixa sólida, renda variável consistente, previdência para construir seu futuro e diversas oportunidades em fundos de investimentos. É ter um especialista próximo que entende todos os seus objetivos e te ajuda a realizar cada um deles. Porque investir com Sicredi é ter com quem contar. Acesse o site do Sicredi e saiba mais. Transforme o ambiente da sua empresa com o sabor e a qualidade do Greens Café. Cada xícara oferece uma pausa estratégica para recarregar energias, promover conexões e valorizar momentos. Alugue ou adquira sua máquina de café e proporcione uma experiência premium a colaboradores e clientes. Greens Café. Mais produtividade, mais sabor, mais resultado. No coração de Santo Ângelo, o Irá Gastronomia convida você a viver experiências únicas à mesa. Jantares especiais toda semana, rodízio de pizzas de terça a sábado e um espaço encantador, perfeito para celebrar momentos inesquecíveis, como mini weddings, aniversários e batizados. Irá Gastronomia, onde cada detalhe é pensado para despertar memórias e sabores. Te liga, meu Rio Grande! Esgoto tratado é futuro garantido. Em muitas ruas da tua cidade, as obras da rede de esgoto da Corsã já foram concluídas, enquanto outras ainda estão em andamento. Se na tua rua já tem a rede pronta, não perca tempo. Conecta teu imóvel. É tua vez de fazer parte dessa transformação. Faça a conexão e informe pelo 0800 646 6444. Corsã, nossa natureza, movimento Rio Grande. Você sabe o que é NetWeaving? É aquela conexão que vai muito além do networking. É sentir que não estamos sozinhas, é trocar experiências e caminhar lado a lado abrindo novas portas. Foi por isso que nasceu o Inspirando Mulheres NetWeaving Club. Nosso contato é @inspirandomulheres.club ou pelo WhatsApp 11 98804 4171. Cuidar é o primeiro passo para viver melhor. A Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, é referência em atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Com especialistas em oncologia, hematologia e oncogenética, a Com oferece tratamento completo, seguro e acolhedor para pacientes de toda a região. Porque cada vida merece atenção, respeito e esperança. Clínica Com, compromisso com a saúde, ciência e cuidado com você. Saiba mais em oncomissões.com.br ou @oncomissões. Novos Horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro.
Agora são 13h50, a gente está de volta aqui no Cafezinho Missioneiro, hoje recebendo a Dani Girardi, uma conversa sobre empreendedorismo, propósito, conexão, liderança, sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Greens Café Corporativo, Inspirando Mulheres, Netweaving Club, Irá Gastronomia e Clínica Com. Dani, na tua apresentação agora, tem uma palavra que eu achei chiquérrima, que é o Weaver Regional do Inspirando Mulheres, Netweaving Club. O que é o Weaver? Qual que é o papel da Weaver? Bem, se a gente for falar da palavra em si, o Weaver é a tecelã, né? Então, todas nós, né, porque somos uma rede entrelaçada, então por isso o clube de Netweaving, Sim. Né? Então, uma rede entrelaçada, e a Weaver é quem faz esse entrelaçamento. Então, o Weaver somos todas as sócias. Tá? Quando foi me dado o papel de regional, é onde eu tenho a oportunidade de estar sendo a gestora, né, de representar o clube na minha região. Né? Então, tá sendo organizadora então, de todos os eventos. O clube, hoje, nós temos um encontro semanal, toda terça-feira, de forma virtual. Então, ele acontece com as pessoas estando aonde estiverem. Né? Então, elas conseguem se conectar toda terça-feira, das 7 às 8 da noite. A gente tem esse compromisso. E a Weaver Regional, ela ficou responsável, então, para fazer esses eventos mais presenciais na sua região. Então, nós temos toda uma extensa agenda, já tivemos, bem, o Inspirando já está na 18ª, 19ª edição internacional, se eu não me engano, fora os nacionais. E essas Weavers regionais criaram para criar esses espaços regionalizados. Né? Entendi. Então, onde a gente consegue se conectar fisicamente, né, com deslocamento, às vezes nem inexistente, né? Até no nosso primeiro evento regional até teve deslocamento, porque foi em Cerro Largo, lá na sede da Raquel Borghetti. Então, a gente fez lá em 2010, foi em outubro. Outubro. No dia 17 de outubro, a gente fez o evento, então, regional, que foi essa primeira apresentação do clube, com algumas mulheres que ainda não conheciam. Então, foi apresentado o clube. A gente ali já teve algumas sócias novas aqui na região. Essa semana, a gente está fazendo, então, o nosso segundo encontro, né, que não é do clube, mas com o apoio do clube, porque é uma sócia que está trazendo. Então, eu falei antes o nome dela, né? Então, a gente está acontecendo agora dia 27, agora, na quinta-feira. Então, a gente vai ter um momento com a Mari Tozon, pensado e executado por ela, com o apoio do clube, porque ela também é uma das nossas sócias, que foi essa proximidade que acabou gerando. Então, o clube está apoiando e tendo um desconto diferenciado, então, no acesso para quem já é sócia do clube. Sim. Então, a ideia desse Weaver é que eu consiga regionalizar, consiga fazer pelo menos um encontro todo mês com essas mulheres, com as sócias, também agregar. Então, muitos eventos vão ser exclusivos, mas muitos não são exclusivos de sócios, né? Esse mesmo dia 27 agora, a sócia tem um desconto diferenciado, mas é aberto a toda a comunidade, a quem quiser participar. A gente já tem inscrições de pessoas de Juí, de Santa Rosa, tem gente de Cerro Largo inscrita, né? Então, temos aqui de Santo Ângelo também, claro. Mas essa a ideia, é de se conectar sempre com um propósito maior do que simplesmente fazer network. A gente faz netweaving. Exato. Então, eu sempre falo, por que o netweaving vem? Porque nós, mulheres, né? Então, é bem como a Lu explica, temos uma forma diferente de negociar. Né? Então, a gente não vai simplesmente chegar num ambiente, fazer uma troca de cartões, ou falar sobre um produto que eu vendo, ou algo que você deseja comprar. A gente vai falar da família, a gente vai falar da casa, a gente vai falar de filhos, a gente vai falar, enfim, vai ter todo um contexto e também fazer negócios. Né? Então, existe uma relação mais profunda, normalmente, quando envolve a mulher. E por isso que esses negócios acontecem de uma forma diferente. Então, essa rede começa a ser entrelaçada. E para mim, faz muito sentido. Porque o meu verbo pessoal, eu sempre digo que é conectar. As pessoas pensam, quem é Dani? Conectar. Né? Então, é onde eu consigo realmente me conectar com essas pessoas. Né? Estar junto delas, de conversar, de tu conseguir acompanhar as pessoas que... O clube, para mim, é onde eu tenho pessoas que eu admiro muito, mesmo, assim, pessoas referências em várias áreas, que não é só eu seguir lá, mas que me seguem também,
onde eu consigo, ao curtir uma coisa, ela consegue identificar quem que é a Dani. Então, o clube tem essa visibilidade. Você sai daquele anonimato dos teus modelos, né? Que é uma das ferramentas que a gente usava muito lá no coach, de referência, para ser realmente vista. E o momento que tu é vista e consegue conectar com isso, a tua relação com essa pessoa é diferente. Sim. Sabe que o Netweaving me lembra muito uma frase da Cora Coralina, que ela fala da coach de retalhos, né? E eu saio daquele encontro ali e, de fato, eu levo um pouquinho da pessoa e eu deixo um pouquinho de mim, né? É bem mais profundo do que o network, de fato, né, Dani? Exatamente. E foi isso que aconteceu lá em outubro, lá na Raquel. Até quem nos acompanhou muito daqui, foi bem despretensioso. Assim, era para ter primeiro uma conexão que tinha sido feita ali, porque o negócio da Raquel, ela já explicou aqui, né? Saiu de dentro do clube, foi um dos negócios que foi apoiado e literalmente surgiu e ele se expande dentro dessa egrégora que é o clube. Mas também as mulheres que foram lá saíram todas encantadas por isso. Então, são encontros com um número menor de mulheres, onde a gente propósito realmente de chegar ali e ser vista, né? E ser ouvida. Então, para mim, isso faz toda a diferença. Dani, são 13h57 agora e a minha última pergunta, na verdade, e eu quero... É muito importante para mim ouvir isso, porque assim, a gente se conhece há muito tempo e acho que nós duas juntas, nós já remoldamos o nosso conceito de sucesso por algumas vezes, né? Hoje, para ti, o que significa sucesso? Eu acho que sucesso é uma noite bem dormida de sono. Eu compadeço. Porque assim, ó, quer queira ou não, tudo se reflete no nosso sono, né? É uma do nosso bem-estar hoje, né? Mas quando que você vai conseguir dormir bem? Quando tu tá em paz com as coisas que tu fez, né? Se não tem nada pendente de ser feito, você tá feliz com o que você deu conta, né? Então, é muito diferente do que do que a gente ouvia há muito tempo atrás, que era ligado normalmente a posses, ao trabalho, ao que tu faz, enfim. Então, para mim, hoje não é número de seguidores, claro que ter, né, uma qualidade de vida, tu proporcionar isso envolve dinheiro, porque o dinheiro te proporciona isso, mas acredito muito que é realmente você estar em paz. Para mim, sucesso é isso. E eu só consigo estar em paz com tudo que eu previ estar acontecendo. Nós fechamos um bloco, eu tô falando do teu quadro dos sonhos, né? Sim. Que depois a gente chama do Vision Board lá. Sim. O meu último quadro de sonhos eu fiz em 21. Nós estamos em 25. E se eu pegar o meu quadro, ele tá todinho realizado. Todinho. Única diferença é que eu queria muito uma maltesa, né? Que eu tava já na iminência, meu cachorro já tava mais velho, eu sabia que eu ia perder ele quando eu fiz o quadro. Eu já tinha perdido ele. Já tinha perdido ele, então eu queria muito ter uma maltesa, voltar a ter outro cachorro da mesma raça. E que acabou vindo a princesa pra mim, que é uma cachorro que eu adotei, né? Mas até a cachorrinha que tava lá, com o nome, ia ser princesa, então ela só não é a raça que eu tinha previsto, mas... Completinho. O casamento, onde eu imaginei realizar, então, por muito tempo, foi o que eu dividi com meus coaches, era o meu grande sonho de realizar meu casamento, né? Então, eu acho que o sucesso está aliado à realização daquilo que você deseja, sabe? Em pequenas proporções, a observar o caminho, né? Porque a felicidade está muito mais... Já tem uma música, né? A felicidade está no caminho e não na chegada, né? Porque, às vezes, a gente se apressa tanto para chegar e, quando chega, se tu não curtiu o caminho, dá um vazio muito grande e não faz sentido. Então, para mim, o sucesso é o caminho, é a paz, é o processo, é ser apaixonada por isso, por conseguir proporcionar para as pessoas que eu convivo um bem-estar, deixar melhor o ambiente quando a gente sai. Então, para mim é isso. Que beleza. Dani, muito, muito, muito obrigada pela tua presença, pela tua vinda, por cada insight, por mais uma conexão, né?
e por tudo que a gente construiu aqui hoje. É sempre um privilégio, tá? Estar contigo e compartilhar a tua história, a tua sabedoria, teu conhecimento e o carinho que tu tem com Santo Ângelo, com essa comunidade. De verdade, muito obrigada. E a você que nos acompanha, nosso obrigado sincero, sempre com o apoio da Corsã. Evoluir nos define, Sicredi é ter com quem contar. Greens Café Corporativo, porque tudo se resolve com um bom café. Inspirando mulheres Net Weaving Club, porque inspirar é um movimento ao lado de outras como você. Irá Gastronomia, onde cada detalhe desperta memórias e sabores. E Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões. Amanhã tem mais cafezinho, mais ideias e mais transformação. Te desejo uma semana de muitas conexões, propósito e crescimento. Um beijo no coração, minha gente querida, e até amanhã.